Senhoras e senhores, amigos e amigas, queridos inscritos do canal do Shakestein, estamos diante da rodada mais épica do Ragnarok e talvez a melhor entrada de dois lutadores no torneio em um absurdo de capítulo duplo, o segundo capítulo duplo seguido nesse mês, né? Com o Sakata Kintoki entrando na arena e carregando as esperanças da humanidade, a transformação de Odin e, claro, o começo da luta final do Ragnarok, é o que a gente vai discutir hoje na análise do capítulo 108 e 109 aqui no canal do Shakestein. E sem enrolação, começamos o capítulo 108, o primeiro, né, da nossa análise, de nome a 12ª rodada. Vemos Raiden contextualizando que a humanidade está a um passo de sua vitória, enquanto vemos vários personagens de volta na plateia. Temos Sasaki, Hirst e Musashi representando o round 3, Annie, Arthur, Conondale e Shakespeare representando o round 4, Jataka representando o round 6, Chunyan e o filho dela representando o round 7 e os soldados finlandeses representando o round 11. O único round onde os humanos venceram que não tá aparecendo aí nessa página é o round do Okita, né, o round 10. E logo depois vemos os deuses, Hermes e Ares juntos como sempre, além da Afrodite, Apolo, Thor e Shiva, todos juntos assistindo à luta. Ou seja, o único que falta aí, né, dos deuses que venceram é o Beelzebub. Será que ele tá assistindo a luta na sala dele ou ele tava ocupado fazendo outra coisa? E falando em retornos, vemos também o retorno de Proteus e Forsete, além de Hefesto e Kanayago. Ou seja, só nas primeiras páginas a gente já teve o retorno de vários personagens de mais de 100 capítulos de mangá, o que tá engrandecendo demais essa rodada 12 como o culminar de tudo, a batalha final. E eu já vou falar sobre isso já já. Vamos então pro corredor dos humanos, onde Bud e Sakata caminham e conversam sobre a luta, com o Sakata brincando que não faz a mínima ideia do que vai fazer, mas que ele não tá preocupado com isso, pois no final nada importa, porque ele vai vencer, o que é uma declaração de vitória bem perigosa. E é então que Buda olha no final do corredor e nota vários ossos conhecidos numa página dupla épica, simplesmente vários personagens da plateia representando os lutadores humanos caídos. Temos os generais dos três reinos para o Lubu, Eva, Caim e Abel para o Adão, os Yokozunas para o Raiden, a trupe da ciência para o Tesla e também os espartanos para Leônidas. Edison se aproxima e passa então a energia da humanidade pro Sakata numa cena bem bonitinha, onde ele lembra o legado do cientista Nikola Tesla. Depois vemos mais comentários do Liu Bei falando que o Sakata deve carregar a esperança dos lutadores caídos. Também temos os Yokozunas fazendo um oishô ali, né, pro Sakata e mencionando o Raiden, dizendo que o Raiden vai acompanhá-lo na batalha, e também os espartanos dizendo que o Leônidas protegerá as costas do Sakata durante o combate, e até mesmo Caim falando pro Sakata chutar a bunda dos deuses. E honestamente, que cena foda, que é basicamente ver, né, toda essa galera confiando a vontade dos lutadores que a gente tanto acompanhou e que caíram, né, no Ragnarok, né, e torcemos junto com eles, agora sim colocando toda essa esperança no Sakata Kintoki. E a cena termina justamente com o Sakata dizendo que vai carregar a esperança de todos, enquanto a Eva roga que o Adão o proteja numa cena absurdamente incrível e simbólica, com o pai de todos fechando essa cena, né? Tinha que ser ele o cara que fechava a cena, né, das esperanças, tinha que ser o Adão, justamente na pose onde ele ensina para a humanidade que humanos podem vencer os deuses. Então o Sakata pode vencer o Odin. E já aproveitando para falar justamente dessa possibilidade, né? Assim, todo mundo sabe que as chances estão totalmente contra o Sakata, né? Não só ele tá enfrentando o fucking Odin, né, que a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, como também estamos com o round 13 restando. Então é de se imaginar que ele vai perder para que a gente possa chegar no último round do torneio do Ragnarok. A questão é que, não sei vocês, mas eu realmente senti, lendo esse capítulo, né, especialmente essa cena, como o Sakata tendo uma vibe muito de confronto final, né, com ele carregando a esperança de todos. Se o Sakata perder, essa cena não vai poder se repetir na última rodada factual, ou ao menos se ela se repetir, ela vai perder muito impacto, né? Então, honestamente, essa sensação de chegamos ao final que essa cena me deu, pode dar sim a ideia que o Sakata vai vencer, ainda mais porque o oponente dele é o Odin, um cara que tem planos ocultos, que tem transformação, que tem renascimento, né? Então, enfim, ele pode acabar perdendo, mas não perdendo e o Sakata ganhando, né? Eu ainda acho que, obviamente, as chances estão a favor de uma vitória do Odin, mas vai saber, né? Essa rodada aí tá com bastante cara de ser a rodada final. Continuando, temos então a introdução do Sakata pelo Raiden, onde basicamente o Raiden descreve e contextualiza o Sakata Kintoki histórico, dito como muito forte, né, quando era criança, e que também ceifou o demônio Shuten-Douji, e que fazia parte do esquadrão, né, de caçadores de Onis de Minamoto no Yorimitsu, também chamado de Raikou, e que ele tem uma força sobre-humana inigualável. E já aproveitando
aproveitando já vá, quem acompanha o canal já estava ligado de toda essa contextualização que o Raiden fez, porque eu tenho um vídeo teorizando qual é a origem do Sakata no Ragnarok, né? Lançou semana passada esse vídeo, então se você quer mais informações de quem que é Raiko, quem que é Shutendoji, qual que é a origem do Sakata, só abrir o vídeo aí em outra aba e ver ele depois que esse aqui terminar, beleza? O vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Vemos então saindo do chão a 12ª Valkyria, a última das Valkyrias, a gente finalmente tem todas elas, né? Que é a Skegold, que é a terceira das trigêmeas, sendo bem parecida com a Hilulu, que era a Valkyria do Jack, e a Alvityr, que era a Valkyria do Kim. E a personalidade dela é muito adorável, achei muito fofinha, ela sendo bem tímida e medrosa. Até comentando que era melhor a Brunhilde, que isso é a parceira, né, do Sakata. Mas o Sakata, né, o Gold, vai lá e conquista o coração dela ao falar que é com ela que ele precisa fazer a Volund pra poder vencer. E então os dois ali formam a Volund, né? De certo ponto de vista, a relação deles fazendo uma Volund assim me lembrou do Kim fazendo a Volund com a Alvityr, que era também uma das gêmeas, né? Inclusive o Sakata tá acabando carregando bastante facilidades como vencedor de uma rodada, que é o Kim, né? Talvez isso indique alguma coisa. E com isso a Brunhilde diz que Skegold, né, da runa Era do Machado, é a parceira perfeita para o homem mais amado na história da humanidade. E vemos a Volund Sakata sendo um machadão ainda maior que o anterior e com os detalhes bem legais na sua lateral. Agora eu vou ser honesto, o Sakata ter uma Volund me surpreendeu bastante, eu realmente acreditava que ele não teria uma Volund justamente para deixar a Brunhilde fora do Ragnarok, mas como o Sakata tendo uma, ou ele vence aqui, né, e aí o Ragnarok acaba, ou a Brunhilde luta na rodada final, tendo a chance até que bem alta, convenhamos, né, de morrer em batalha, o que seria bastante dramático, né, bastante drástico, especialmente porque a Gol ainda não tá no Valhalla, e seria muito interessante e absurdo também, e bem triste, se ela voltasse justamente na luta da Brunhilde e acabasse, né, vendo a irmã mais velha morrendo sem ter uma despedida apropriada, né. Eu acho que vai acabar sendo mais ou menos isso que vai acontecer mesmo. Enquanto a Brunhilde divagava, Zeus aparece atrás dela, dizendo que queria ver a cara da Gol quando ele aparecesse, mas ela não estava lá. Sem a presença da Gol, a Brunhilde precisa de um novo acompanhante para ela poder ter os seus diálogos, né? Na rodada passada foi o Buda e nessa rodada, aparentemente, vai ser o Zeus, o que é uma dinâmica bem interessante, já que ambos devem ter informações e opiniões bastante curiosas e elaboradas sobre o Odin, incluindo, né, com a Brunhilde podendo revelar para o Zeus o plano final do Odin, se é que ele já não sabe sobre esse plano dos primordiais. Né? Então Brunhilde explica para os Zeus que mesmo Odin sendo Deus Supremo, né, ela nunca escolheu um lutador pensando em perder, e que Sakata foi escolhido especificamente para enfrentar o Odin, ao dizer então que a runa de Skegold, né, a Era do Machado, era justamente para extrair toda a sua força. E então vemos o Sakata e toda a plateia bem empolgados com o novo machadão dele. Mas quando a humanidade se permite ficar empolgada e esperançosa com o Sakata Kintoki sendo seu representante, os deuses e humanos começam a sentir um calafrio, enquanto vemos Buda e Brunhilde reagirem ao aparecer de um portal negro nos céus. Então Odin com asas de arcanjo aparece ali no topo do Valhalla, e é aqui que nós terminamos o capítulo 108. Mas para nossa felicidade, vamos direto pro capítulo 109, pois como falei, tivemos um capítulo duplo desse mês de novo, com o capítulo tendo o nome de Destino, e sendo assim ainda mais bombástico que o primeiro. Então bora analisar ele também. O capítulo começa com Odin descendo dos céus enquanto Sakata e a plateia sentem a sua pressão. Até mesmo Heimdall diz que quer fugir, mas não vai fugir do propósito de sua existência. Eu gosto muito dessa vontade do Heimdall de narrar o Ragnarok, né? Muito massa. A plateia então começa a chamar o Odin por vários títulos, além do seu nome nórdico Odin, né? O Heimdall também chama ele de aquele que governa a guerra e a morte, aquele que os deuses temem e o deus transcendente absoluto no céu e terra. Dentre outros nomes como Har Odin, que é o Odin o Alto, Alfadir Odin, que é o Odin, o pai de todos, Grimnir Odin, que é o Odin, o encapuzado, Ygrir Odin, que é o Odin, o terrível, Runatir Odin, que é o Odin, o deus das ruínas. Enquanto falam, vemos várias artes de Odin em diversos tempos históricos, como ele na árvore da sabedoria, ele com o cavalo de 8 patas, né? Enfim, várias referências que eu vou acabar não falando aqui no vídeo, não explicando, né, com detalhes, não só para não tomar muito do seu tempo, como também porque isso pode acabar virando um tema específico para um vídeo futuro aqui no canal. E já aproveitando, falando um pouco sobre os títulos do Heimdall, que ele dá pro Odin como Deus transcendente e absoluto no céu e terra, como ele mesmo comenta, esse é um dos vários epítetos e títulos do Odin, ou seja, é só um título. O Odin não é literalmente transcendente e absoluto, assim como ele também não é literalmente alguém que controla a guerra e a morte.
Tô falando isso porque essas frases, e uma outra mais pra frente também, abriram a discussão do Odin ser ou não o personagem mais forte do mangá de maneira canônica. Então, como eu expliquei, por meio dessas aqui, não, ele não é. Aí já eu vou comentar sobre outra que pode levantar essa opinião também. Raiden então fala sobre a lança do Odin, que é outro ponto bastante interessante. Como podemos ver, o Odin vai usar a sua Gleipnir para o combate, e ele tá emanando uma névoa negra. Isso somando com o Raiden dizendo que qualquer um que a lança apontar estará à mercê de destruição, me fez lembrar lá daquela cena do Odin no Jardim do Valhalla, após aquela confusão lá com o Buda e os Zeus, e o Loki e o Buda, né, com ele desintegrando aquelas flores do jardim. Seria a Gleipnir uma forma do Odin canalizar essa espécie de poder destrutivo que ele tem? É a teoria que eu tô tendo atualmente pro que o tesouro sagrado dele pode fazer. E falando em arma, eu também acho que veremos aqui nessa luta a Gran, né, que é a espada antiga dele dos Tempos Primordiais, que vale lembrar, o Odin pode puxar de volta, né, pode summonar caso ele queira, e por que não, né, poder usar ela no combate contra o Sakata. É possível que o Sakata quebre a Gleipnir com muito esforço, né, então o Odin, sem uma arma, né, use a Gran, que certamente deve ser uma arma poderosíssima. As asas do Odin então se transformam nos corvos dele, por algum motivo um dos corvos estava branco antes e agora ele vai ficar preto de volta, vai entender porque que ele tem que ficar branco nessa forma de arcanjo aí do Odin, né? Então o olho tapado do Odin se revela, o seu poder real é liberado e ele é tomado por uma névoa onde vemos uma nova transformação com o Odin muito mais jovem e armadurado. E já falando da polêmica nova forma do Odin, não sei vocês, mas eu não curti. Não entendam errado a forma em si, né, o visual, né, eu até que achei bem legal. Especialmente esse cabelo com a mecha branca caindo e o olho com essa marca aí também, que é bem legal mesmo. Só que, cara, isso me deu uma vibe de fanfic tremenda. O Odin chegando e usando uma forma jovial e muito edgy, porque, né, um velho cabaço não pode lutar, né. Aparentemente, temos que ter sempre homens gostosos aqui no mangá. Assim, eu particularmente acharia muito mais legal o Odin lutar na forma normal dele, ele velho mesmo. É um design imponente e justamente por não ser um vilão mau de aparência genérica, que é bonitão e galã, estilo Aizen, né, que eu acharia muito mais divertido ele lutar com aquela forma normal dele, por assim dizer, né. Eu, pelo menos, gostaria mais que o mangá não tivesse ido por um caminho tão medroso, por assim dizer, né, e colocado ali uma aparência muito mais Aizen, B10, né, Edge. Então, só deixando claro, eu gostei do design em si, da aparência eu gostei, mas eu não curti o Odin usá-la ou ser o Odin, entende? Comenta aí embaixo se você concorda comigo ou se discorda de mim e gostou aí dessa nova forma que ele vai usar pra lutar. E vendo dessa forma, deuses e homens começam a instintivamente tremer, basicamente a mesma reação que Zeus na forma Damas fez na plateia, né? Bem interessante. E é então que o narrador do mangá diz que Odin é um deus supremo e inviolável, que era o termo que eu tava referindo, né? Sobre o Odin ser ou não o top 1. O termo inviolável aqui usa os kanjis para Fukashin, algo inviolável, algo que é sagrado, que não pode ser tocado, né? É o mesmo título que o Belial lá de Apocalipse dos Deuses tem. Então basicamente é isso, não tem nada de top 1 aí, ele só é um cara muito importante para basicamente ser tocado. Agora, para o Supremo, ele usa o termo Shikou, que é um termo para algo que é supremo, que é mais alto, que é o máximo. E, inclusive já foi usado no mangá com o Thor, onde ele foi chamado de o guerreiro mais alto dos nórdicos, guerreiro supremo, né, dos nórdicos. Então assim, esse termo Shikou, ele tem uma conotação de grandeza, ele se refere a algo elevado, algo acima dos outros. Você até pode interpretar como algo objetivo, né, com o Odin sendo o mais forte de todos em qualquer circunstância, mas levando em conta que todo o contexto da cena é exaltar a forma divina do Odin e o quanto acima ele tá dos outros meramente por existir, eu repito, eu acho mais plausível você interpretar que esse título é simplesmente para reforçar o quão supremo o Odin é, né? Coisa que ele sempre teve o título de ser um deus supremo. De qualquer forma, eu acho que é meio inevitável o Odin se tornar o mais forte de todos os personagens, ou no mínimo brigar fortemente pela posição do top 1. Afinal, né, ele é o chefão no final do mangá, ele tem uma forma absurdamente grandiosa, ele é um deus primordial, aquela coisa toda que a gente já sabe. Continuando, vemos a reação de Brunilde e Zeus para a nova forma do Odin, bem como também de Shiva, Afrodite, Hermes e Ares e também do Thor, que dentre todos esses é o único com uma expressão não muito empolgada. Então o Raiden anuncia o começo da rodada 12. Sakata logo se prepara para o combate, mas o Odin relembra dele como o garoto de recados do Buda, mas que se ele foi escolhido pela Brunilde, então ele deve ser alguém relevante, né? Alguém minimamente poderoso. O Sakata sorri, rindo do título extravagante do Odin, né? De Deus Supremo dos Nórdicos, então uma marca aparece
aparece em sua mão, com Sakata dizendo que entende o seu desespero. Odin reconhece essa runa como a runa de Golnir, ou Gornir, que é um outro nome para Odin, ao menos na vida real. E também é um nome citado por Beelzebub no capítulo 88, o livro que o Bel lê para descobrir sobre a lenda do Odin dos dois olhos, né, que vai se sacrificar, e sobre a Arqué é o livro de Golnir. E também esse é o mesmo livro que o Deus Sem Nome leu para encontrar a Gram e se tornar o Odin Deus Supremo que a gente conhece hoje. E Sakata diz que herdou a vontade de Golnir, e que o sangue que corre pelo seu corpo está dizendo para impedi-lo. E é aí que terminamos o capítulo com um baita de um cliffhanger. E aí, quem que é Gornir, afinal de contas? Bom, apesar de eu ter dito que esse é um outro nome pro Odin mitologicamente, né, eu, ao ler esse capítulo, tive bastante dúvidas de o Golnir representar Odin. Afinal, o Sakata carrega o sangue de Golnir, ele carrega a vontade do Golnir, né? Se o Golnir fosse o Odin, ele teria falado que carrega o sangue do próprio Odin. Por isso, minha teoria é que o Golnir era um dos 88 deuses primordiais, alguém que faria uma dualidade, né, uma rivalidade com o Odin nos tempos primordiais, e o responsável por registrar aqueles tempos primordiais no seu livro, que é o livro de Golnir. E Sakata, de alguma forma, acabou herdando esse sangue, seja literalmente, né, sendo ele um descendente desse deus primordial, ou sendo um receptáculo desse deus primordial, assim como o Deus Sem Nome era o receptáculo do deus criador Odin. E com isso fica a dúvida, o que essa runa faz? Será que ela faz algo mesmo? Ela é algum poder? Ou então o Sakata só ativou ela pra meio que mostrar pro Odin ali? E também, o que o machado do Sakata faz? Será que ele faz alguma coisa mesmo ou ele é só um machado pra bater forte? Ou então ele permite que o Sakata use o tal poder de Golnir plenamente, como a Brunilde disse que permitiria? Pode ser que o Sakata seja extremamente apelão e ter dois hacks, um do machado e outro da linhagem dele. Ou então ter um grande poder, né, que ele tem da linhagem e que o machado amplifica. Meio que mais ou menos como era com o Raiden, que tinha um poder original dele que era amplificado, que era auxiliado pela Volund. E por fim, o que a gente vai ter pro próximo capítulo? Bom, de duas umas, né? Ou o próximo capítulo vai ser o começo do combate entre o Sakata e o Odin, nos moldes do que foram o round 10 e 11, que começaram com as lutas direto logo depois do capítulo inicial ali da entrada dos personagens, ou então ela pode seguir o caminho do round 9, onde logo no primeiro capítulo de luta o mangá aproveitou a deixa do Leonidas falar que odeia o Apollo para partir para o seu flashback e explicar por que o Leonidas odeia o Apollo. E aqui pode ser a mesma coisa, podemos já ter um flashback do Sakata no próximo capítulo, justamente para meio que explicar qual é a parada aí do sangue do Sakata, de quem é Golnir, né, e de por que o Sakata herdou a sua vontade. Eu vou te falar que eu acho que essa é a maior probabilidade. Eu realmente não descartaria a possibilidade que já no próximo capítulo nós vamos ter a revelação da origem de Sakata Kintoki. E agora eu quero saber de você, o que você espera do próximo capítulo e claro, da luta destinada e decisiva entre Sakata Kintoki, o homem mais amado da humanidade, e Odin, o deus supremo e inviolável. Pra quem que você tá torcendo e quem você acha que vai ganhar? Eu obviamente tô torcendo pro Sakata e talvez acho que ele possa ganhar, mas sou obrigado a admitir que o Odin tá com maiores chances. Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord, os membros de General de Guerra, João VRK, Vitor Emanuel, Dark, Nada, Omni, Arthur Luiz, Alexei Dan, Kim Chan, Luiz Fernando e Saif, Imperadores Celestiais, Martin UD, Nebula Mental, Nintendo Nada e Samuel Quevedo, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.